Buenas, meus amigos do outro lado da telinha, como é que vocês estão? Tudo certinho? Pois bem, eu tô melhor do que nunca dirigindo um veículo de alta, um dos veículos com maior custo-benefício hoje à venda no mercado, tá? Este é um Fiat Marea ELX 1.8 2006/2007. Esse carro pertenceu ao meu pai por um período de mais ou menos 1 ano e 8 meses, vamos dizer assim, tá? Porque pertenceu ao meu pai. Nesse período, meu pai percebeu a necessidade de um veículo automático e esse carro deu lugar ao nosso Nissan Sentra, o atual veículo dele, que também não mudou muito de ano, é um Sentra 2008. A diferença é que é um carro que tem alguns itens a mais do que esse aqui e é um veículo de câmbio automático. Pois bem, pessoal, por que eu tô com esse carro agora? Esse veículo foi vendido para o nosso amigo Diogo. O Diogo mora em Cachoeiro do Sul e é colega de trabalho lá do nosso amigo Dayan. O Dayan, do vídeo O Oferecimento Garagem Auto Center. O Dayan tem um auto center especializado em elétrica automotiva em Cachoeira do Sul, mas ele faz esse serviço de elétrica automotiva, dentre outros, adaptação de vidro elétrico, trava elétrica, alarme, rastreador, insufilme, películas, que a gente fala, martelinho de ouro, daí é com o Diogo lá, martelinho de ouro e película automotiva, enfim. O que aconteceu, pessoal? Eu entreguei esse carro pro Diogo com 132 mil quilômetros, 132 mil e um quebradinho, tá? No período em que esse carro pertenceu ao meu pai, esse carro jamais apresentou algum tipo de defeito na qual nós tivéssemos que parar a viagem, ou trajeto, ou percurso que estava sendo feito com o veículo, tá? Esse carro, quando meu pai comprou, ele foi buscar esse carro no interior do estado, próximo ali à região das Missões, eu não me recordo da cidade. Esse veículo tem uma história bacana porque ele pertenceu ao governo de Brasília, né? Esse carro já prestou serviço ao Palácio do Planalto. E esse pessoal que trouxe esse carro de lá comprou esse carro com um pouco mais de 50 mil quilômetros, andou um pouco com esse carro e teve um problema de aquecimento, tá? A gente não sabe o que houve a princípio. Todas as mangueiras do carro são originais, somente as mangueiras que vão para o trocador de calor são um pouco estranhas, tá? Que eu poderia julgar não serem mais originais, né? Então, no mais é isso aí, tá? Vocês não reparem que tem um leve errinho de paralaxe aí, conforme eu estou gravando aqui com a velocidade real do carro. A via aqui é 80 km por hora. A gente com ponteirinho no 80 ali com o GPS estaria a 71, 72, então não fiquem nervosos aí na poltrona. Pois bem, anunciei esse carro para venda rápida, né? Esse carro tinha somente um detalhe de pintura, ainda tem, né, no teto e na tampa traseira, tá? Mas seguindo lá a história desse pessoal que comprou o carro. O pessoal comprou o carro, andou um pouco e o carro aqueceu e o cabeçote do carro foi feito, foi trocado kit de correia, foi verificado o radiador, mangueiras. E quando o meu pai comprou o carro usava aditivo, tinha revisão, tinha nota, né, de tudo que tinha sido feito. Foi gasto quase 4 mil reais nessa época aí. Pois bem, o meu pai comprou o carro com pouco mais de 64 mil quilômetros. Rodou um bom período com o carro aí, né? Foram quase 2 anos com o veículo, indo trabalhar, a gente fez inúmeras viagens. O veículo nunca apresentou nenhum defeito anormal, certo? A gente precisou fazer a embreagem desse carro. Quando meu pai comprou, trouxe de lá a embreagem. Foi feita porque ela tinha um barulho no rolamento da embreagem, né? A gente pisava na embreagem e se apresentava um ruído muito pronunciado vindo da embreagem. Então foi trocado o kit de embreagem por um kit look, tá? Se eu achar algumas fotos aí eu vou mostrando para vocês, para mim poder ir contando a história do carro.
Esse carro batia bastante o variador de fase, foi nesse carro que eu desenvolvi a técnica de solucionar o barulho do variador de fase, né, que já fiz em inúmeros veículos, Brava, Maré, enfim. Daí troquei correia dentada, verifiquei ponto, revisei toda essa parte, retentores dos comandos. Foi feita uma limpeza de bicos, né, enfim, junto da tampa de válvulas. Foi trocada a tampa de válvulas, porque a tampa de válvulas que esse carro tinha, ela tinha uma trinca. Trocamos velas, filtros, né, foi trocado 2 bicos injetores desse carro naquela época. Enfim, o carro foi bem mantido, foi mantido da melhor forma possível, né, na época que estava com meu pai. Aí quando fechou mais ou menos um ano que esse carro estava com meu pai, daí foi feito mais uma troca de óleo, foi feita adição de Militec no câmbio, foi feito a troca da válvula termostática, porque ela estava manifestando um defeito de válvula travada aberta, e foi limpado o sistema de aquecimento, trocado o reservatório, tampa, todas as abraçadeiras ali principais. Foi verificada a necessidade da troca da bomba de combustível, porque esse carro não pegava de primeira de manhã. Aí foi feito os reparos do eixo traseiro, né? Foi trocado os 2 amortecedores traseiros e os 2 reparos das bandejas traseiras, que é que nem do Palio, né? Foi trocado as 2 bandejas dianteiras e os 2 amortecedores dianteiros junto das bieletas, ok? Aí meu pai percebeu a necessidade de um veículo automático e esse carro aqui estava com a manutenção toda em dia, né? Tudo isso aí que eu falei para vocês não foi feito de uma vez só, foi feito ao decorrer desse 1 ano e 8 meses, tá? Esse carro tem uma média de consumo na estrada de quase 14 km por litro e na cidade, no trajeto que meu pai fazia, entre 9 e 10 km por litro, ok? O ar-condicionado desse carro gela muito bem, todos os sistemas elétricos do carro funcionam muito bem. 2 semanas antes de eu anunciar o carro, queimou a central debaixo dos bancos aqui, a central dos vidros elétricos, ok? Aí foi substituída por uma central semelhante, mas ficou funcionando só os 2 vidros dianteiros e eu firmei um compromisso com quem eu vendesse o carro que eu iria fornecer outra central. Essa central está lá em casa, eu vou trocar e isso será solucionado. O alarme original bolachão, se vocês olharem ali, vocês enxergam o chaveirinho, né? Funciona, toda essa parte do veículo funciona, tá? Não tem luz do ABS nem luz do airbag acesa. Esse veículo conta com airbag e ABS, ok? Pois bem, aí começa a nossa história. Esse carro foi vendido sem nenhum tipo de problema no motor, né? Enfim, esse carro nunca baixou óleo, nunca baixou água, né? Foram feitas as manutenções preventivas e corretivas necessárias, enquanto o carro estava sob nossos cuidados, digamos assim, né? E aí, o que acontece? Esse veículo ficou com o Diogo. Quando o Diogo levou esse veículo de Carlos Barbosa até Cachoeira do Sul, ele reparou que o carro não andava tanto quanto o Maré do Dayan. Só que a gente tem que levar em consideração que lá no Maré do Dayan nós temos outra taxa de compressão, nós temos um cabeçote que já teve algumas planas, nós temos talvez outra espessura na junta do cabeçote, nós temos que levar em consideração que a parte de baixo, né, pistões, já tem 82,5 milímetros ao invés de 82 milímetros, esse carro aqui é standard a parte de baixo, ok? Então tudo isso implica para uma diferencinha de desempenho, certo? Mas tudo bem. Aí o nosso amigo Diogo reparou que o veículo estava baixando o óleo, tá? Com meu pai esse carro nunca baixou óleo, enfim, foi uma infeliz coincidência, né, digamos assim. E levando em consideração o preço que o carro foi vendido, a gente não vendeu o carro porque o carro tinha problema, mas era por causa da pressa ao vender o carro para que meu pai pudesse terminar de pagar o Sentra, certo? Foi essa a intenção, foi essa a ideia desde o começo. Eu tenho a minha Maré 2.0 desde agosto, tá? E é um carro que eu comprei com um preço convidativo e vim fazendo as coisinhas ao longo do tempo. Então não convinha para mim comprar este carro aqui do meu pai parcelado, por mais que fosse uma vontade bem grande minha, porque é um carro
de um custo-benefício em consumo, conforto e custo de manutenção muito grande, tá? Para você que está aí na poltrona do outro lado da telinha, quiser abrir o OLX e comprar um veículo desse com um ano bom, quanto mais inteiro for, melhor, tá? Porque o motor 1.8, ele tem alguns defeitos crônicos, mas é tudo solucionável e ele tem um custo-benefício ao longo do tempo muito mais convidativo do que uma Maré 2.0 ou uma Maré 2.4, tá? Não que esses outros dois modelos não sejam bons. Inclusive o pessoal tem um preconceito bem grande com esse Maré 1.8, chamam de Brava Sedã, né, nos grupos, enfim. Que na verdade, na minha opinião, eu discordo disso, né, até porque esse aqui é o segundo Maré 1.8 que meu pai teve. Eu tive um Maré 1.8 que tem vídeo no canal aí, e era um veículo excepcional, ok? Num custo-benefício muito bacana. Tanto que quem comprou a Maré 1.8 que eu tive foi o nosso amigo Gustavo. Ele mora aqui no Rio Grande do Sul e ele usa o carro no dia a dia. Por coincidência, ontem eu vi essa Maré rodando no centro, próximo da Avenida Assis Brasil ali, em Porto Alegre. Então é um carro usado no dia a dia, né? Para vocês terem noção, ontem era uma terça-feira, se eu não me engano, hoje é dia 17 de março, tá? Meio de mês, 6:30 da tarde, e o veículo encarando o trânsito pesado. Então, assim, é um carro que se adequa aos grandes centros. Pois bem, o Diogo relatou para mim que esse carro estava baixando o óleo e ele achava que tinha um problema de motor. Eu digo, olha, Diogo, a maioria das marés 1.8, elas têm um consumo de óleo tolerável, mas aquela história de baixar óleo porque o veículo fuma, coisa assim, se isso está acontecendo, é um problema de motor, certo? Vocês aí do outro lado da telinha têm de concordar comigo. Pois bem, a gente conversou, o Diogo fez 2 viagens com o carro, tanto que a quilometragem já se alterou bastante. De 132 nós estamos aí com 136 mil quilômetros, né, pessoal? Então, eu disse pro Diogo, monitora o nível do óleo, se tu vê que esse defeito é de motor, tu entra em contato comigo de novo, que eu vou conversar com meu pai e a gente vai tentar haver uma solução legal para ti, tá? Agora eu peço para vocês que vocês entrem no OLX e procurem uma Maré 1.8 2006, 2007 ou 2006, 2006 e comparem os preços. Um veículo impecável, assim, que não tenha nada para fazer. Detalhes de pintura é muito normal, porque nessa época o verniz da Fiat sofreu algumas alterações que não deram muito certo. Tanto que Fiat Stilo, nesses mesmos anos, ele tem um problema também de queimar a pintura, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. Vocês vão encontrar um preço bem convidativo nos carros, né? 12, 13, 14, até o pessoal pedindo a tabela FIP, que é 15 mil e um quebradinho, né? As marés 1.6 não entram nessa lista porque nós estamos falando do modelo 1.8, mas também compensa ter uma Maré 1.6, tá? Se vocês querem a minha opinião. Esse carro foi vendido no valor de R$10.500, tá? Foi uma venda sem intermédio de agência ou algo desse sentido, então não é obrigação de quem vende, pelo Código do Consumidor, fornecer garantia de motor e caixa, por mais que quando tu tá vendendo um carro, tu não vende um motor e uma caixa, tu vende um carro inteiro. Tu tem que fornecer garantia de estrutura, tu tem que fornecer garantia de funcionamento de airbag, de ABS, itens de segurança, enfim. Pois bem, vejam a situação. Foi oferecido para o nosso amigo Diogo, então, né, que ele pagasse somente os custos de retífica, tá? Eu, por ter atestado que o veículo era perfeito e tinha condições de ser vendido para qualquer pessoa do Brasil, como minha parte, combinei com ele, com meu pai, que não iria cobrar nenhum real de mão de obra. Inclusive, quando o carro foi me entregue em Porto Alegre, o carro estava na reserva, de arrancada eu botei R$150 de gasolina, tá? Do meu bolso, porque eu atestei o carro e o carro estava perfeito, por isso que eu botei o meu nome em jogo para venda do veículo, tá? Eu assumi esse risco e disse,
Se der algum problema, me contata, que é comigo a bronca. O meu pai me disse que vai pagar todas as peças que forem necessárias serem trocadas nesse motor. Ah, Talvani, mas se o motor fuma ou coisa assim, será que não é só uma troca de anel, coisa desse sentido? Conosco, esse tipo de serviço não funciona e não é feito. Quando alguém procura a gente para fazer algum serviço de motor, a gente diz ou é tudo ou a gente não faz, tá? Ah, meu carro aqueceu, coisa assim, é só a junta do cabeçote que queimou. A gente precisa abrir o motor para saber qual a extensão do dano, quanto tempo tu andou de junta do cabeçote queimada, quanto tempo tu andou com o carro aquecendo até a junta queimar, quais foram os serviços antes feitos para que isso ocasionasse a queima da junta do cabeçote. Pois bem, cada caso é um caso e ele é analisado, né, da maneira mais técnica possível, tá? E o que nós conversamos e acordamos com o Diogo assim, ó. Até o Dayan comentou, cara, será que não é só uma troca de anel? Será que tu não quer abrir, só verificar cabeçote, né, fazer retentor ali, assentamento, trocar anéis? Aí eu disse tanto pro Diogo quanto pro nosso amigo Dayan que não é dessa maneira que eu trabalho, tá? E já que o carro vai lá para eles, eu não tô ganhando nada para fazer isso aqui. O que eu posso fazer, né, para ganhar um pouco de reconhecimento é admitir e assumir um erro e fazer a correção desse erro na melhor maneira possível, tá? O que acontece com esse carro? Se acelerar quase próximo ao corte de giro, tá, com ele parado, ele dá um cheiro de óleo. Comigo, eu não consegui fazer o carro fumacear, tá? Mas o Diogo me mandou um vídeo, o Dayan me mandou um vídeo em que o veículo tem sim presença de fumaça no escapamento, tá? Geralmente o Diogo me disse que a fumaça acontece quando ele está viajando, assim, um longo período a 100 por hora, e aí daqui a pouquinho o carro dá uma engasgada, ele olha pelo retrovisor e o carro largou uma fumaça e depois para, e era isso. Isso é um sintoma, pessoal, de um veículo que aqueceu, tá? Em alguma altura do campeonato esse veículo aqueceu porque o cabeçote dele já foi feito, né? Vocês se lembram do começo da história que eu contei para vocês? E houve uma deformação no pistão, em um dos pistões, ou em um cilindro, ou em pistões, em um pistão no respectivo cilindro e nos anéis desse pistão, no qual, ao ser submetido a uma condição de trabalho, né, ele acaba em algum momento, em alguma altura do campeonato, deixando que passe óleo aí, enfim, compressão ou que seja, para a parte superior. A gente mediu compressão nesse motor, ele está dando quase 12 bar no primeiro cilindro, quase 12 bar no segundo, 12 bar no terceiro, e no quarto cilindro ali ele está beirando 7,6, 7 bar, tá, de compressão. Isso não é sintoma de junta de cabeçote, né? Pode até ser um sintoma de cabeçote, mas a gente não vai arriscar mais uma vez fazer um serviço de cabeçote, coisa assim, ou trocar anéis em um veículo que não é nosso, ou alguma coisa assim. A gente não vai nos aventurar a fazer uma espécie de adequação aí para o motor rodar mais um tempo, ou enfim, a gente vai fazer a retífica do bloco. Esse motor vai passar as medidas de bronzeamento todas as que forem necessárias para a próxima medida, e o que puder ser mantido vai ser mantido, tá? Tipo, anel de encosto do virabrequim geralmente fica standard, o bronzeamento fixo do virabrequim ali geralmente fica standard, o bronzeamento de biela, por ser um motor que nunca teve nenhum problema de luz do óleo, barulho, coisa assim, provavelmente fica standard, né? Então a gente consegue pôr tudo male ali na parte de baixo, né, do motor, bronzeamento de biela, mancal e anel de encosto. Anel de encosto, na verdade, a gente consegue pôr original Fiat, né, se for standard. Cabeçote a gente vai fazer, todo esse motor vai receber um jogo de junta metal leve, tá? Metal leve, malha, a mesma coisa, retentor de válvula, retentor dos comandos ali, enfim. E esse carro vai receber pistões medida 0,50 da Suloy e anéis Mali, metal leve, tá? Vai ser montado com parafuso do cabeçote Taranto, vai ser montado com, num primeiro momento,
o óleo móvel 1540, vai receber uma troca de óleo e depois vai receber um óleo móvel 1540 novo de novo. E aí parte para a fase, digamos assim, entre aspas, de amaciamento, mais ou menos uns 1.000 km, e aí o Diogo troca o óleo de novo para poder garantir os primeiros dias de vida desse motor novo, vai garantir o mais prolongado período de uso do motor, tá? Vai ser trocado o retentor dianteiro, vai ser verificado bomba de óleo, bomba d'água, vai ser trocado, kit de correia, tudo que vocês imaginarem que faz parte do motor vai ser revisado e revisto, tá? Retentor traseiro do volante a gente consegue a Jusa, tá? Que é uma marca excepcional, a Jusa ou Taranto, que também vem se demonstrando de uma qualidade muito boa, tá? Então assim, é isso que vai ser feito no carro, tá? Quando eu peguei o carro, eu percebi que agora ele está com barulho de bieleta nesse lado, mas o veículo recebeu um tratamento bem bacana em questão de pintura, tá? Só o teto e a tampa da mala lá que não recebeu atenção, porque eu acredito que o Diogo teria que deixar o carro para fazer pintura e tudo mais, e agora eu acho que ele quer solucionar esse problema do motor primeiro, né? E o veículo recebeu umas películas com proteção solar bem bacana. No mais, pessoal, o carro tem um comportamento normal, ele tem desempenho, né? Se eu acelerar aqui, eu estou a 80 km por hora numa subida de ar ligado sozinho, o veículo responde, tá? Eu acelerei aqui, o carro vai adquirir velocidade, ele vai bem, né? Ó, não vamos passar muito de 100 por hora, ele vai bem, ele não fumaciou, ele não fez barulho anormal, ele não acontece nada. É em uma ou outra ocasião que esse defeito se manifesta. Tavore, mas poderia rodar um bom tempo assim? Poderia, quem sabe poderia rodar 1 ano, 2, 3, 5 anos assim. Mas como nosso nome, meu nome, né, o nome em questão que está em jogo aqui é Felcris Motorsport, né? É o nome de uma futura empresa que eu quero ter. Então a gente já tem que começar de pé direito, e fazer as correções que forem necessárias aqui, fazer tudo aquilo que for necessário na montagem, na verificação e deixar esse veículo o melhor possível, tá? Para que nós possamos honrar o espaço de um adesivo da oficina no carro, tá? E não nos tornarmos conhecidos por uma oficina que tira o corpo fora ou que não admite o erro ou coisa assim. Esse veículo aqui rodou todo esse tempo com meu pai, nunca apresentou esse defeito. Começou a rodar lá com o Diogo, apresentou esse defeito. Sabe lá quanto tempo esse motor duraria, porque é um motor bem guerreiro, na minha opinião. É mais guerreiro ainda que o que é muito mais guerreiro que o motor 2.0 ou 2.4, né, o 5TEC. Mas ele tem seus pontos negativos. Eu não vou entrar aqui em méritos de um e méritos do outro e deméritos, né? Mas o meu veículo, meu carro, agora eu vou comentar para vocês, ele teve uma intervenção no motor há 3 anos atrás, mais ou menos, né? Que é até onde eu me lembro, que foi quando eu conheci o meu carro, que é o meu carro. Quando aparece no canal, aí vocês vão ver que a inicial da placa dele é IIE, certo? Esse meu carro teve uma intervenção no motor há 3 anos atrás, foi feito o motor todo, né? Não se sabe bem ao certo por qual motivo, mas a princípio luz do óleo, né? Foi feito o motor todo e o pessoal, desde a primeira partida do veículo, fuma. O veículo fuma por causa de cabeçote, fuma por causa de anel, erro de montagem ou o que seja, tá? E quando eu comprei o carro era ruim de primeira partida, né? E quando eu comprei o carro fumando e tudo mais, eu andei de agosto até 3 semanas atrás 13.740 km com o carro, tá? Cuidando água, cuidando óleo, fazendo as manutenções que eram necessárias no carro, e houve um apodrecimento da junta do cabeçote, porque o veículo não usava aditivo. Quando eu comprei ele, já fazia mais de 2 anos que o motor tinha sido feito. Eu comprei ele em agosto de 2019. E aí houve um apodrecimento da junta do cabeçote. Ele rodou esses 13.700 km, um pouquinho mais. Eu troquei o óleo dele 3 vezes. Eu tratava o veículo da melhor maneira possível, né? Sempre completando o óleo e tudo mais, sempre com o mesmo óleo que eu estava usando. O veículo não tem borra, ela fumava,
tinha um consumo de combustível excepcional na estrada, entre 12 e 13, tá? Mesmo com o chip, esse consumo caiu para 11,9, tá? Porque a gente acaba pisando mais no carro. Ela andou um pouco mais de 3 meses chipada, tá? O chip, na verdade, foi um rendimento mais do que satisfatório pela limitação que nós tínhamos de motor. Até comentei com o Bruno lá, enfim, né? E o carro durou todo esse tempo, certo? Agora, quando eu abrir esse carro, quando eu começar a mostrar toda essa série do meu motor daí, no meu motor vai ser feito tudo que, digamos assim, tudo que tiver ao nosso alcance nós vamos fazer sem levar para retífica. Na mesma retífica que a gente vai fazer esse motor, é retífica Elos ali em Gravataí, que é quando aperta para preparação ou alguma coisa assim, veículos que são mais fortes, né, ou vão rodar em outras cidades em que a gente não quer problema de garantia, a gente faz lá nessa retífica, tá? Porque lá é sem erro, né? O serviço é muito melhor, só que é um pouco mais longe, né? Lá em Gravataí. Então a gente vai botar um cabeçote 2.4 no meu carro, tá? No meu caso, vai brunir os cilindros e vai verificar estado e folga de bronzeamento e anel de encosto de virabrequim. Vai trocar, vai fechar jet cooler se esse motor tiver jet cooler ainda, e vai verificar estado na questão ali de bomba de óleo. Mas a princípio meu carro nunca teve problema de lubrificação, não vai ser agora que esse problema vai aparecer. E aí vocês vão conseguir acompanhar um motor que vai ser feito do zero, nesse caso aqui, e lá no meu caso só vou botar para rodar na melhor condição possível, porque é um veículo da oficina, tá? Esses 13.700 km esse carro rodou, o meu carro lá rodou em viagem, rodou puxando o carro, rodou rebocando o carro, rodou indo em Cachoeira do Sul lá, por exemplo, para fazer o primeiro serviço na Maré do Dayan. Então serão 2 exemplos aí feitos quase que ao mesmo tempo, né? Porque meu carro tá parado, junto com o cabeçote queimado, e esse aqui tá com essa questão da fumaça, e a gente vai resolver. Se eu conseguir mostrar o defeito desse aqui, eu vou tentar mostrar. Se não, fica como um adendo aí no vídeo, o vídeo que o nosso amigo Diogo me mandou. No mais é isso aí, tá, pessoal? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Qualquer coisa e qualquer atualização a gente vai informando vocês aí.